Para. Para tudo o que você está fazendo agora. Porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos pode mudar completamente a sua vida. Olá, querido irmão e irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Tempo com Deus. Você sabia que existem 7 promessas específicas na Bíblia que Deus fez para você, mas que 95% dos cristãos nunca ouviram falar? E não estou falando das promessas óbvias que todo mundo conhece. Estou falando de promessas escondidas, poderosas, transformadoras que, quando você descobre, tudo muda. Eu passei anos estudando a Bíblia e um dia eu encontrei essas 7 promessas que me deixaram em choque. E desde que eu descobri e comecei a viver essas promessas, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas eu preciso te avisar algo muito importante. Se você sair desse vídeo antes do final, você vai perder a promessa número 7. E essa é tão poderosa, tão impactante, que literalmente vai explodir a sua mente. Então fica comigo até o final. Não pule nenhuma parte, porque cada promessa que eu vou revelar é como uma peça de um quebra-cabeça. E só no final você vai entender o quadro completo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal Tempo com Deus, clica agora e ativa o sininho. Porque conteúdos assim que vão revolucionar a tua vida espiritual, eu posto aqui todos os dias. E deixa o like agora, porque isso me mostra que você quer mais vídeos reveladores como esse. Preparado? Então vamos lá para a primeira promessa. A primeira promessa que 95% dos cristãos não conhecem é a promessa do acesso direto ao trono de Deus. Você provavelmente já ouviu que podemos orar a Deus, certo? Mas você nunca ouviu sobre essa promessa específica que está em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Olha o que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Espera, você percebeu o que acabei de ler? Cheguemos com confiança ao trono. A maioria dos cristãos ora com medo, com insegurança, achando que Deus mal está ouvindo. Mas Deus prometeu que você pode chegar com confiança. Não é se arrastando, não é com medo, é com confiança. Sabe o que isso significa? Significa que você tem acesso direto. Você não precisa de intermediário, você não precisa ficar esperando. Você pode entrar direto na sala do trono e falar com o Rei do Universo, cara a cara. Quantas vezes você ficou esperando alguém interceder por você? Quantas vezes você achou que sua oração não era boa o suficiente? Mas Deus prometeu, você tem acesso direto. E sabe o que mais? Essa promessa diz que Deus se compadece das nossas fraquezas. Ele não te rejeita por causa dos seus erros. Ele te recebe com misericórdia. Comenta aqui agora, eu tenho acesso direto ao trono. Mas espera, porque a segunda promessa é ainda mais chocante. A segunda promessa que quase ninguém sabe é a promessa da herança garantida. E essa aqui vai te chocar. Está em Efésios 1, versículos 13 e 14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você sabe o que é um penhor? É um pagamento inicial que garante o resto. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, quando você aceitou Jesus, eu coloquei o meu Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito Santo é o meu pagamento inicial. É a minha garantia de que todo o resto está a caminho. A maioria dos cristãos vive com medo de perder a salvação. Vive insegura. Vive achando que talvez não seja salva. Mas Deus prometeu. Você foi selado. E quando Deus sela algo, nada pode abrir. É como quando você vai comprar uma casa. Você dá uma entrada, assina o contrato e pronto. Aquela casa é sua. Pode demorar para você receber as chaves, mas ela já é sua. É exatamente isso que Deus fez. Ele te deu o Espírito Santo como entrada. E agora você tem uma herança garantida no céu. E olha que promessa linda. Herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. 1 Pedro 1, verso 4. Sua herança está guardada, não pode ser roubada, não pode ser destruída, não pode acabar. Você tem uma conta no céu que ninguém pode tocar.
E tudo o que você faz aqui na Terra está sendo acumulado lá. Se isso te impactou, deixa o like agora, porque ainda tem 5 promessas explosivas. Mas a terceira promessa, essa vai mudar tudo o que você pensa sobre provisão. A terceira promessa secreta é a promessa da provisão antecipada. E essa está em Isaías 65, versículo 24. Olha que promessa insana. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que clamem, eu responderei. Você entendeu a magnitude disso? Deus está prometendo que Ele vai responder às suas orações antes de você fazer. Isso significa que enquanto você está dormindo, Deus já está preparando a resposta. Enquanto você está preocupado, Deus já está providenciando. Enquanto você está angustiado, Deus já colocou a solução a caminho. A maioria das pessoas ora e fica esperando Deus agir. Mas essa promessa revela algo diferente. Deus já agiu, antes mesmo de você pedir. Jesus confirmou isso em Mateus 6, verso 8. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Sabe o que isso muda na sua vida de oração? Tudo. Você não ora mais para convencer Deus a fazer algo. Você ora para alinhar-se com o que Ele já está fazendo. É como abrir um presente que já estava embrulhado. A oração não cria a provisão. A oração revela a provisão que já estava preparada. Aquele emprego que você precisa, Deus já sabe. E Ele já colocou em movimento as circunstâncias para te levar até lá. Aquela cura que você tanto deseja, Deus já sabia. E Ele já preparou o caminho para a tua restauração. Aquela resposta financeira urgente, Deus já providenciou, antes mesmo de você perceber que ia precisar. Comenta, Deus já providenciou. Mas calma, porque a quarta promessa vai te dar uma autoridade que você nem imaginava que tinha. A quarta promessa escondida é a promessa do poder delegado. E essa está em Lucas 10, versículo 19. Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você leu isso? Poder para pisar, e nada vos fará dano. A maioria dos cristãos vive com medo do diabo, com medo de ataques espirituais, com medo de maldições, com medo de feitiçaria. Mas Jesus prometeu que você tem poder delegado. É como se Ele te desse uma procuração espiritual para usar o nome dEle. E quando você usa o nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que isso significa na prática? Significa que você não é vítima. Você é vencedor. Você não foge do inimigo. O inimigo foge de você. Porque o poder que está em você é maior do que qualquer poder que está no mundo. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior, não igual. Não um pouquinho mais forte. Maior. Então por que você vive com medo? Por que você aceita os ataques? Por que você não usa essa autoridade que Deus te deu? A partir de hoje, você não vai mais permitir que o inimigo te oprima. Você vai exercer a autoridade que Jesus te delegou. Quando vier a tentação, você diz, eu tenho autoridade. Quando vier o medo, você diz, eu tenho autoridade. Quando vier a doença, você diz, eu tenho autoridade. E o inimigo vai ter que recuar, porque ele reconhece o poder que está em você. Se inscreve no canal agora, se ainda não é inscrito, porque ainda faltam 3 promessas que você precisa conhecer. E a 5ª promessa, essa vai acabar com toda a insegurança da tua vida. A 5ª promessa revolucionária é a promessa da identidade permanente. Está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura, não é melhorada, não é reformada, é nova. A maioria dos cristãos vive se sentindo culpada pelo passado, vive se sentindo suja, vive achando que Deus está decepcionado. Mas essa promessa destrói tudo isso, porque Deus não está olhando para quem você era.
Ele está vendo quem você é agora. E agora você é nova criatura. É como se você tivesse nascido de novo. E quando você nasce de novo, você não carrega as dívidas da vida antiga. Você não carrega os erros da vida antiga. Você não carrega a identidade da vida antiga. Você é novo, completamente novo. E sabe o que mais? Essa identidade não depende do teu comportamento. Não depende. A sexta promessa secreta é a promessa da intercessão permanente. E essa está em Romanos 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você leu isso? Jesus está à direita de Deus intercedendo por você. Neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, Jesus está diante do Pai, falando sobre você. Quando o diabo vem acusar, Jesus diz: não, esse é meu, eu morri por ele, eu paguei o preço, ele está coberto pelo meu sangue. Você tem o melhor advogado do universo trabalhando no seu caso 24 horas por dia. E sabe o melhor? Ele nunca perde um caso. Nunca. 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado, não é talvez, não é às vezes. Temos. Isso significa que você nunca está sozinho, nunca está desamparado, nunca está sem defesa. Enquanto você dorme, Jesus intercede. Enquanto você trabalha, Jesus intercede. Enquanto você luta, Jesus intercede. E a intercessão dele é tão poderosa que garante a tua vitória. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Perfeitamente. Não é quase, não é parcialmente, é perfeitamente. A salvação é perfeita, porque a intercessão é constante. Se isso mexeu com você, deixa o like agora, porque a promessa número 7, essa vai mudar tudo. E chegamos à sétima e mais poderosa promessa. A promessa do impossível garantido está em Marcos 10, versículo 27. Jesus disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas, não algumas, não a maioria, todas. Você está enfrentando uma situação que parece impossível? Uma situação que os médicos disseram que não tem jeito? Uma situação que financeiramente não fecha? Uma situação que relacionalmente está destruída? Deus prometeu, todas as coisas são possíveis. Aquele casamento que parece acabado, possível. Aquela doença que parece incurável, possível. Aquela dívida que parece impagável, possível. Aquele filho que parece irrecuperável, possível. Porque para Deus nada é impossível. E sabe qual é o segredo de ativar essa promessa? Crer. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Não é ao que trabalha duro, não é ao que merece, é ao que crê. Quando você crê no impossível, você autoriza Deus a fazer o impossível. Abraão creu no impossível e teve um filho aos 100 anos. Sara creu no impossível e engravidou sem ter útero funcionando. Moisés creu no impossível e o mar se abriu. Josué creu no impossível e o sol parou. Davi creu no impossível e matou um gigante. Daniel creu no impossível e os leões se calaram. Os 3 jovens creram no impossível e o fogo não os queimou. E você? Você vai crer no impossível? Porque eu profetizo sobre a tua vida agora. O impossível vai acontecer. Aquilo que você achava que nunca ia mudar, vai mudar. Aquilo que você achava que nunca ia se resolver, vai se resolver. Aquilo que você achava que era tarde demais, não é tarde. Porque o Deus do impossível está trabalhando a teu favor. Comenta agora, eu creio no impossível. Então vamos recapitular as 7 promessas que vão mudar a tua vida. Promessa 1. Acesso direto ao trono de Deus. Promessa 2. Herança garantida no céu. Promessa 3. Provisão antecipada para todas as tuas necessidades.
Promessa 4. Poder delegado sobre todo inimigo. Promessa 5. Identidade permanente como nova criatura. Promessa 6. Intercessão permanente de Jesus por você. Promessa 7. Impossível garantido para quem crê. Essas não são promessas vazias, são compromissos de Deus com você. E Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que Deus prometeu será cumprido. Agora eu quero te desafiar. Escolhe uma dessas 7 promessas, aquela que mais tocou o teu coração. E durante os próximos 30 dias, declara essa promessa todos os dias. E volta aqui depois de 30 dias e conta nos comentários o que Deus fez. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se agora. Ativa o sininho, porque conteúdos reveladores assim eu posto todos os dias. Deixa o like se essas promessas impactaram você. E compartilha esse vídeo. Tem muita gente precisando conhecer essas promessas. Escreve nos comentários: eu recebo essas promessas. E me conta, qual das 7 promessas mais te impactou? Que Deus te abençoe poderosamente. Que essas 7 promessas se cumpram na tua vida. E que você experimente o impossível, tornando-se possível. Fica na paz do Senhor. Um forte abraço. E até o próximo vídeo aqui no Tempo com Deus.